Boa noite, boa tarde, bom dia a todos os nossos amigos e amigas nessa noite maravilhosa de sexta-feira e uma data engraçada, né? Engraçada não, diferente. 26/6/2026, né? Aqui direto do Espaço Nakachov com o seu Natelso na diretoria, o Petri e o Vandrei também no apoio aí, com todos essa parte técnica que é extremamente difícil. Então a gente quer agradecer pela nossa parceria aqui com o seu Natelso, que tem funcionado muito bem. E hoje, nessa noite gostosa, de muito frio, a gente vai estar falando um pouquinho de segurança, um pouquinho de política. Hoje vamos falar um pouquinho de política na região, as notícias que mexeram aí com Ferraz, com a região, né? E agradecer desde já a presença do senhor e da senhora conosco aqui, a participação, perguntem, critiquem. Estamos aqui com os microfones abertos também para estar discutindo algum ponto também que diverge do nosso. E é um programa de respeito, a gente vem aqui tocar nas feridas que poucas pessoas falam, né? A gente está aí num mês de Copa do Mundo, né? O Brasil avançando aí, embora eu sou meio cético aí com essa seleção, né? Eu não acredito muito, mas estamos fazendo o nosso papel, que é torcer. Assim como estamos torcendo todos também para que tenhamos um país melhor, um mundo melhor, com tantas atrocidades, né? Eu tenho dito aqui nos programas passados aí, e vou estar sempre reiterando, sempre trazendo essa notícia, que nos entristece, né? O mundo está doente, né? A gente está vendo aí cada crime bárbaro, né? Em pleno século XXI, como que as pessoas regrediram, né? Mandar um abraço aí para todos aqueles que estão entrando, estão nos acompanhando já nesse início de programa, e a gente vai fazer um bate-papo aqui, principalmente voltado para segurança e justiça. Nós estamos aqui levando esse programa para o senhor e para a senhora, porque nós temos a melhor internet da região. Nós estamos aqui falando da Moji Fibra. Solta lá, Petro. A empresa Moji Fibra vem trazendo o melhor conforto, seja para sua empresa ou para sua família. Diferente de alguns provedores que nem loja física possuem, a Moji Fibra desenvolveu uma base de atendimento nas cidades de Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos, as quais vão atender a toda a região do Alto Tietê. Nossa loja está preparada para receber sua visita. Em nosso espaço você receberá uma consultoria exclusiva sobre todos os nossos produtos. Poderá conhecer todos os nossos equipamentos e junto com o nosso time de vendedores irá escolher qual o plano ideal para sua família. É a tecnologia chegando mais perto de você. Sejam bem-vindos. Pessoal, hoje estamos sem a companhia da nossa parceira Dani, educadora, conselheira, por conta que a sua netinha está passando aí por um problema de saúde. A gente aqui do programa sente a sua falta, lamenta e estamos em oração e na torcida para que a sua neta tenha uma breve recuperação. Seu Natelso, solta a voz, hoje é o senhor que vai estar nos ajudando. Quem já está nos honrando aqui com a presença aqui, né? A Dani da Educação, a Débora, né? Débora Damasceno. Abraço, Débora. Aliás, o Nezão também, né? O Nezão está aqui. Débora deve ser parente dele, sei lá, né? Aqui nós temos aqui o Edson Calixto, né? Temos também aqui a Pâmela, né? A nossa... O Edson, deixa a Pâmela fazer pergunta aí, entendeu? A Rejane Maria, tá, Roberto? Tá aqui com a gente aqui também, né? Pra Rejane, temos aqui a Eduardo Xavier, o Du, né? Dudu, foto ideal. Um abraço, Du. E seguindo aqui, nós temos a Sema, que está sempre participando com a gente. Obrigado pela participação, Sema. A nossa grande amiga aqui, a Márcia Carvalho, né? Ê, Marcinha! É a xerife lá da rua, Jaco, meu Natelso. A Silvana Pereira aqui também, aqui sempre Silvana, com a gente, também, né? Grande amiga. A Natália Carvalho também com a gente aqui, né?
E aqui nós temos aqui a mesma distância, né? Lá cuidando da saúde da criança lá, a Daniela, que sempre não está presente, mas está sempre aqui interagindo com a gente. De uma ou outra aqui, né? maneira participando, né? Exatamente. Vamos lá, seu Natelso. O senhor hoje vai ter que trabalhar, viu? Hoje não vai ter esse negócio de ficar no rolê aqui no estúdio, não. Não é não, Pedro? Vamos lá, pessoal. Hoje nós estamos comemorando o Dia Internacional contra o abuso e o tráfico ilícito de drogas, né? Drogas essas que estão aí caindo no país inteiro, de norte a sul, leste a oeste, na região central, principalmente no Mato Grosso, aquela região ali, tá um descalabro, né? A gente tá de assustar. Trouxemos algumas matérias aí, vamos estar falando alguma coisa, mais uma vez, de drogas. A gente está vivendo um contexto aí de fim de mundo, né? Nunca se houve tanta apreensão de drogas no território nacional. A gente ouvia falar disso, daquilo, grandes apreensões, não. Mas só para ter uma ideia aí, a gente até separou a matéria aí, nós no Ceará, vamos pegar aí direito a cidade, foram pego, né? Eles apreenderam lá, não sei como que vai apreender isso, mas enfim, chegaram deve ser uma fazenda, 290 e tantos mil pés de maconha. 293 mil pés de maconha. Para o senhor e para a senhora começar a pensar. Nós não estamos vivendo num narco-estado? Vamos lá. E também comemorando, né, nesse dia, o Dia Nacional do Diabetes, né, com foco em prevenção e conscientização sobre a doença, né, que é uma doença extremamente agressiva, judia muito, a gente vê que são poucos incentivos, a gente tem que, enquanto sociedade, enquanto povo, a gente tem que ter olhares mais profundos para isso aí, porque efetivamente nós estamos aí diante de uma doença que vem lá do início dos tempos e até hoje teve evolução em tratamento, uma coisa e outra, mas é uma doença que infelizmente não consegue tirar da vida da população, né, e do mundo. E aqui a gente, como não tem um controle muito bom com alimentação, né, porque está muito vinculado à alimentação, emocional, estresse, é uma doença extremamente extensiva, né? Então acabamos negligenciando um pouco. Então espero que as autoridades sanitárias aí comece a se preocupar um pouquinho mais com incentivos, porque é uma doença que mata silenciosamente. Quando nós nos damos por conta, ela já está nos levando, né? Infelizmente. Então a gente hoje está comemorando não, né? Estamos aí com o Dia Nacional da Diabetes e que as autoridades aí comece a ter uns olhares mais firmes nessa doença que tem causado tanto mal para a população. Na parte de política, na região, todos nós fomos surpreendidos com um vereador da capital, Senival, suspeito de ligação com o PCC em São Paulo. Vou falar como polícia que fui e como advogado que eu sou. Eu lamento muito, é extremamente falta de ética, de respeito, nós termos essas notícias. Porque o Estado, ele é forte, o Estado, ele tem a força da justiça, ele tem a força da segurança. Teria que ter um trabalho suspeito. Nós temos algum tipo de prisão, né? E virou
não é mais exceção, que é a prisão temporária e a preventiva, virou regra. Prende-se para investigar, prende-se para forçar uma delação premiada, prende-se para tudo. E no final das contas fica aquela pergunta: resolve o problema? Então tem alguns quesitos, né? A prisão preventiva e tanta temporária. E a gente fica muito triste por quê? Ou a pessoa é culpado, ou a pessoa é inocente. O Estado ele tem que ter força. Quando chegar a prender uma pessoa, tem um indício? Tem, mas às vezes esses indícios aí, não sei porquê, é o país da fumaça, daqui a pouco acaba virando nada. E se bobear ainda, o Estado vai tomar um processo nas costas para indenizar. Então, a polícia ela tem que prender? Tem, mas tem que prender direito. Não adianta prender mal, seu Natelson. Prender mal, o que começa mal termina pior. Não vai redundar em nada, não teremos resultados. Às vezes hoje, principalmente nesses crimes que está muito aí em evidência, principalmente o feminicídio, tem aqui matéria do cara, do marido, porque a mulher não quis ficar mais com ele, foi lá na estação ferroviária e pôs fogo, ateou fogo na mulher que nem uma tocha humana. Aonde que nós estamos chegando? Então, são discussões que uma puxa a outra e a gente tem que entender que a coisa vai muito mal. Não tem seriedade em nenhuma instituição. Pode pegar a segurança, agora nós nunca vivemos uma justiça tão achincalhada, tão desmoralizada. Conta aí nos dedos quais ou qual ministro, principalmente Supremo, que deu entrada nos Estados Unidos para assistir a Copa. Se tem moral para ir para a Copa. Não vamos encher uma mão. Então, fica aqui uma coisa triste, porque eu entendo, quando se prende uma pessoa, será que nós temos uma segurança tão incompetente que não tem condições de amealhar provas para dizer não é suspeito, ele é culpado, ele é efetivamente o autor deste crime, ele está envolvido com o PCC, que também não é nenhuma novidade, né? Hoje o crime está de A a Z, né? Falar que é surpresa nenhuma. Se lá em cima, que é lá em cima, estão lá com 129 milhões, que é o caso do senhor Alexandre de Moraes aí, que é uma vergonha. Pegar o Gilmar Mendes, que é outra vergonha também, não é mais nacional, internacional, com Gilmar Palosa. Ministro não é artista, ministro não é empresário, ministro tem que cuidar da Constituição, ministro tem que cuidar das leis, tem que cuidar da soberania efetiva de uma nação, de uma população. Não tá estranho. Então aqui fica um alerta. Polícia prende vereador do PT, que poderia ser do PMDB, do PL e de tantos outros partidos, suspeito de ligação com o PCC em São Paulo. Suspeito. Tomara que efetivamente nós tenhamos aqui, num curto prazo, né, que essa justiça podre, corrupta e mais cara do planeta, chega aqui e nós tenhamos um resultado palpável, concreto. O vereador suspeito de ligação com o PCC é inocente. Ou, na outra vértice também, o vereador do PT, suspeito de ligação com o PCC, é culpado. Então, a gente tem que melhorar muito como sociedade. Dizendo aí, a gente separou bastante matéria, seu Natelson. O senhor quer falar alguma coisa? Solta a voz aí, seu Natelson. Tá bem aqui, não larga nosso programa. Graças a Deus, né? Aqui tem sempre o vereador Tonho, né? Tonho, um abraço, meu irmão. Nós temos aqui também a Lu, né? A Lu Magalhães. Lu, vamos lá, Lu. A Sema, que está sempre aqui, participando sempre, né? Um abraço, Sema. Daniel Américo também, outra pessoa aí fantástica, que está sempre com a gente, né? A Daniela, acho que deve ser parente da Márcia, né, Roberto? Daniela
Daniela Carvalho, deve ser, né? Sim. E o Nezão aqui também, sempre pregado aqui com a gente aqui, ó. Não. Tem uma aqui já bastante marcando aqui, Roberto. É a Anne Camori, né? Conhece? A Anne, nossa amiga lá. E é isso aí, de frente. Vamos lá então, pessoal. Obrigado de vocês estarem aí interagindo com a gente. É sempre um prazer, enriquece muito esse bate-papo. Vamos lá. O ex-juiz, né? Esse tem meu respeito, que condenou nada mais, nada menos, Fernandinho Beiramar. Esse juiz, ele tinha que andar com segurança, escolta armada 24 horas. É um juiz muito famoso, nem vou pôr nome aqui nada, mas ele efetivamente, né, ia para cima do crime organizado e ele apoiou. Ele apoiou a classificação tanto do PCC como do Comando Vermelho como organizações terroristas pelos Estados Unidos. O tema reacende o debate sobre o combate ao crime organizado e os desafios da segurança pública no Brasil. E aí pergunta, o que nós achamos disso aí? Eu, como um reles de, né, simples entendedor do sistema, entendo que o que abunda não prejudica. Nós vamos fazer alguns comentários. Depois que os Estados Unidos classificou tanto o PCC como o CV como grupos terroristas, que muito bem, do meu ponto de vista, seu Natelso, o que acontece? Olhem o tanto de drogas que estão sendo apreendidas Brasil afora. Não precisa ser expert na matéria para ver como que estão apreendendo droga. Antigamente se falava no Rio de Janeiro, né? Era o Rio, é o Rio. São Paulo não está longe de ser. A única diferença de São Paulo para o Rio de Janeiro, como profissional aposentado da área de segurança, é o quê? É a parte geográfica. Lá no Rio de Janeiro concentram-se morros. O Morro do Alemão, o Morro de não sei quem, o Morro do Careca, e assim vai. São Paulo não. São Paulo é geograficamente diferente, mas não está tão diferente. Porque se o senhor e a senhora for para a periferia, e não é periferia tão longe do grande centro urbano de São Paulo, nós veremos que não está muito difícil, não está nada de diferente. Fuzis na mão de jovens, pistola, tudo quanto é tipo de armamento. Vi aqui aprender um armamento, que está separado também, que nem as Forças Armadas têm. No Paraná agora, se eu não me engano, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 26 fuzis. Vamos pôr aí numa média aí de 60 mil, 70 mil, um fuzil pelo outro, 70 mil. Aí os senhores façam a conta do que está rodando nesse país sem justiça, nesse país que não se tem respeito, nesse país que se exalta tudo, menos a educação, menos a saúde, né? Vamos falar um pouquinho de saúde, São Natelso, que também uma pessoa morreu, acho que no Distrito Federal, separei a matéria, esperando atendimento dentro de um posto de saúde, uma UPA, enfim, dentro do sistema de saúde do governo. Então, vamos torcer para a Copa? Vamos. Mas não esqueça de entender que terminou a Copa, vem a eleição. Vote num cara que não fique comprando o seu voto. Não fique dando tapinha nas suas costas. Não fique fazendo de você um boneco. Não fique fazendo de você um palhaço. Porque depois a eleição passa, o jogo passa, a eleição passa, e você vai ficar amargando 4 anos aí, vendo todas as mazelas que existem num país desse. Então vamos lá. A gente separou algumas matérias aí, né, com referência à droga aí, uma ação aí das forças policiais, dos quais a Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal,
teve uma apreensão de 700 quilos de maconha. E depois essa pessoa fugiu pelo mato e foi posteriormente capturado, né? 700 quilos de maconha. Faça as contas, entra no Google, aí, seu Natelson. Vê quanto que tá o quilo da maconha. E agora apareceu uma droga, a maconha concentrada, que está muito mais agressiva contra a saúde das pessoas. Imagine essas drogas aí no corpo dos jovens, como que está a situação. Deu, seu Natelson? Depois o senhor me vê o preço dessa maconha aí. Para a gente ter uma ideia de quanto que tem dinheiro. Aqui dos fuzis foi uma ação, né, de 26 fuzis. Isso aí foi na BR-277, no Paraná. Então, os senhores vejam aí o poder de fogo que está o crime, enquanto as polícias estão aí jogadas às traças, né, enquanto estão deixando o jovem soldado, aquele policial que enfrenta todas as mazelas aí para nos trazer um pouco de segurança nesse harém de coisas erradas, né? Nesse país que virou, desculpa o termo, virou uma zona, né? Onde a gente está vendo aí, também vamos trazer essa matéria, vendo um próprio filho querendo envenenar a mãe, né? O pai mandando matar o filho, o marido que não está dando certo com a mulher, não, queimando ela, virando uma tocha humana. Então, o mundo está doente. E aí a gente tem que se apegar no quê? Em leis mais duras? Talvez. Mas como que vamos falar em leis mais duras se você tem uma justiça podre? Uma justiça que muito raramente nós não nos deparamos, ou deparamos, né, melhor dizendo, com um desembargador acusado de venda de sentença. O outro suspeito de não sei o quê. Como que uma sociedade dessa vai dar certo? Aqui embaixo, todos nós podemos errar. Mas a justiça não. Ela não pode ser seletiva. E nós não podemos estar num estado de exceção como estamos vivendo. Para Deolane é uma coisa. Para a mulher que pintou lá a estátua lá de batom que o vale, que você tira com, na pior das hipóteses, querosene thinner ou com água, sabão. Então você está vivendo numa injustiça. E o que é pior? Esse mesmo ministro que deveria ter vergonha na cara, deveria ter pudor, deveria ser ilibado, tem lá movimentos com um dos maiores canalha bandidos financeiros do planeta, que é o seu Vorcaro, envolvido. Como que você vai confiar numa justiça dessa? Se fosse uma China, vamos falar da Ásia, se fosse China ou Japão, como nós já vimos aí, que o ministro, ou quem o vale lá, estava envolvido em corrupção, não esperou nem ser julgado e nem ser... se fosse no Brasil, viraria ministro, viraria senador, governador e até presidente. Mas lá fora, como a vergonha fala muito alto e a justiça fala muito mais alto também, foi lá na televisão e cometeu o suicídio, né? E aqui tivemos um senador, não estou aqui para atacar partido A, B ou C. Eu falo do fato, e não estou inventando, que está em todas as mídias. O senhor Jacques Wagner. Que vergonha. Um senador da República. A Bahia chafurdada lá em analfabetismo, em insegurança pública de norte a sul. É um dos estados mais violentos que tem no contexto. E os caras com a maior facilidade. Mas o que está acontecendo? Como que nós vamos ter uma justiça boa? Quem pode caçar um ministro que não presta, corrupto, um ministro tirano, ditador? Ele está chafurdado em coisas erradas. No mínimo, vamos falar numa sociedade próxima do ideal.
seria esse ministro, esse senador, ser afastado. Está culpando? Não, porque todo mundo tem o direito de ter a sua inocência provada, o contraditório, a ampla defesa e trânsito em julgado. Enquanto tiver recurso, ele pode estar lá aguardando. Não pode, é condenado, é culpado. Não. Terminou o trânsito julgado, a última instância, aí sim há de falar em efetivamente ter cometido aquele crime. E aí o que fica a pergunta? Quem olha os ministros? Quem os julga? Quem fiscaliza? O Senado. Como que o Senado vai fiscalizar se ele está chafurdado em problemas que olha, ou seja, virou uma gangorra. Você está aqui, eu estou aqui. Daqui a pouco você está ali, eu estou cá. Né? Cobertor de pobre. Ministro, STJ, STF, Congresso. Daqui a pouco é um cobertor de pobre. Ninguém vai condenar ninguém. Ninguém vai pedir o impeachment de ninguém. Porque está todo mundo no mesmo barco. E esse ditado está mesmo no barco, tem que fazer reflexão. Porque enquanto alguém está lá na proa, lá na parte de cima, tomando uísque, né? O Volcaro não dá mais, né? Para ir tomar porque está preso, na Papudim, inclusive. Quando tem uns lá fumando charutos cubanos, né? Fumando uísque caro, alguém lá embaixo está alimentando a caldeira. Então, não estamos no mesmo barco, mas cada um na sua casta social, né? Na sua posição social. Seu Natel, o senhor quer falar alguma coisa? Solta a voz. Vamos lá. Tá passeando, né, Sena? Vamos trabalhar. Aí sim, esse é o Senão. Vamos lá, Bilão. Vamos lá, pessoal. Deu uma panezinha aqui no microfone do seu Natel, se ele tá emocionado. Mas já vamos corrigir essa palhinha. Vê lá, seu Natel, agora. Vamos lá. Enquanto eles testam aqui, então é isso aí, pessoal. A gente acaba tendo posições, né? A gente acaba emitindo, né? Porque volta a insistir. O pior, aqueles que, pelo menos pensem em ser bons, se calam, os ruins se sobressaem, né? Então, não podemos nos calar. A gente tem que estar aí efetivamente atento a tudo, a todos. Estamos vivendo um descenso, né? A gente está vivendo uma situação hoje que temos que tomar muito cuidado. Vamos falar também um pouquinho aí. Tomem muito cuidado com o seu filho, com a sua filha. Os pedófilos estão entrado em todos os espaços, escola, na igreja, e a mídia é importante, aliás, as mídias, por quê? Pastores representam, mas pessoas que de pastores, põem a Bíblia no braço. Eu acho que adianta a fase, eu acho que acaba não sendo inteligente. Então, o que é mais importante é estar com as crianças debaixo dos olhares, estar sempre atento. Separamos uma matéria aqui lá nos Estados Unidos que foram professores, foram pastores, foram todas as pessoas envolvidas com as pessoas que têm um contato bem próximo com as crianças. Então, todo cuidado é pouco, tudo que nós temos que fazer, o que é? Procurar ficar atento. Então, parte de pedofilia. Vamos abrir uma discussão aí. Se nós tivéssemos uma justiça plena, séria, que não fosse seletista, ia ser legal. Mas nós temos uma justiça que cada juiz interpreta a lei do jeito que ele acha que é melhor.
A lei ela é objetiva. Matar alguém, pena de X a Y. Aí tem as suas fases. É um crime doloso? É um crime culposo? As excludentes da criminalidade. A legítima defesa, é estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal. Então, o que acontece? A pessoa matou alguém, é uma lei objetiva. Basta ao Ministério Público que ele não é só para acusar, não é só para estar ali para vou prender. Nós não temos que ter um Estado punitivo. Nós temos que ter um Estado legal, legalista. A função do promotor é fiscar a lei. E não, muitas das vezes, vamos condenar. Nosso Estado é punitivo. Esse vamos condenar, ele abre um leque muito grande, né? Então a gente acaba discutindo muito isso aí. São crimes que estão muito à tona e volto a dizer, minha linha, já o senhor fala, senhor Natelso, minha linha, o estuprador, ou aquele abusador, principalmente de crianças, o adulto cai na vala comum, que não deixa de ser um crime horrível também, né? Mas a criança, principalmente, vamos lá falar do estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal, vamos lá, até os 14 anos, como entende que é o estupro do vulnerável. O adulto, enfim, teve relacionamento, por quaisquer que sejam os motivos, teve esse tipo de situação, foi comprovado, passou pelas esferas de uma boa investigação, passou pela segurança, passou pelo judiciário, o Ministério Público, com todos os aparatos estatal aí, provou-se que isso aí, vamos pensar na castração química. Se estão preocupados que esses malditos vão votar, eles vão votar mesmo estando castrado. Mas tem que castrar, porque são crianças. Está dando entrada em pronto-socorro e hospitais, criança com dias, meses. Olha onde chegou a monstruosidade do ser humano. E como que nós vamos começar a melhorar isso aí? A gente está pegando pessoas aí, em especial até religiosos, ou a própria parentela, que está sendo dentro de casa, dentro de uma igreja. E aquela pessoa não tem um estupro só não, ele não tem um crime só não, ele tem vários. Quantos crimes nós vamos ter que esperar esse monstro cometer para deliberadamente fazer alguma coisa? Vamos começar então a pensar em duas coisas. Dá para nós falarmos em pena de morte hoje? Eu gosto de sangue. Só que eu vou falar para o senhor e para a senhora aí. Não tem condições. Nós temos uma segurança falha, podre, corrupta também. Não adianta falar que não é corrupta. Tem muitos bons policiais, conheci vários. Mas, infelizmente, nós temos uma polícia ruim. Nós temos uma polícia falha. Agora, o que nós temos que fazer efetivamente? Vamos começar a mudar o jogo. Você pode cometer o crime. Lá no Código Penal, não mate. Matar alguém. Diferente. Não mate. Não roube. Roubar alguém. Furtar alguém. Praticar estelionato. Praticar contra alguém. Não pratique estelionato, senão você vai ser preso. Você pode ser solto. Por exemplo, você cometeu um latrocínio, de repente você vai lá pro rei dos HC, ministro Gilmar Mendes, você vai ser solto lá, né? Mas de repente não. Então tá na hora da sociedade começar a sair do futebol, sair da televisão, sair da novela, do BBB e começar a se preocupar com detalhes que são importantes na nossa vida. Castração para delinquentes que abusam de criança. Primeiro passo. Vai acabar com o crime? Não.
mas vai começar a dar um recado duro. Porque todo mundo quer ir pro céu. Todo mundo. Até eu. Mas ninguém quer morrer. Seu Natel, o senhor pode me ajudar aí com os boa noite? Senão, bom, Roberto, o microfone aqui ele com sensor e deu uma falhada aí, né? Mas temos muita gente acompanhando a gente, só temos que agradecer, tá? Não dá para falar o nome, que é muita gente. Temos aqui o Evaldo Souza. Meu primo lá do Paraná. Abração, primão. A Vera Lúcia Moraes. Ô, Vera! Vamos dos doentes aí, temos Vera. aqui também a Lucilene de novo, tá acompanhando nós aqui. Vamos lá, Lu. Osimar Dantas, conhece? Osimar Dantas. Também tá acompanhando nós aqui. Um abraço para ele aí. A Pamela, Roberto, ela tá perguntando se a internet tem interferido nessa questão das crianças, das pessoas muito prematuramente tá fazendo essas práticas aí de até a questão sexualidade prematura, né? Sim, a gente tem que se reportar a quando nós éramos jovens. Nós, no meu caso, do seu Natel, somos mais velhos. O que acontece, mano? Antigamente, para se ler um livro, obviamente, né? Um bom livro, fazer um estudo, você tinha que pôr lá uma roupinha limpa, tomar um banho, fazer toda a higienização das unhas, cabelo. Aquela época não é meu caso hoje, que sou careca, mas quando tínhamos cabelo, o que acontece? O tal de terror da molecada que eram os piolhos, né? E aí o que acontece? Você ia para uma biblioteca, às vezes você perdia o modo de dizer, você empenhava um dia inteiro, ou grande parte dele, fazer um trabalho, preparar uma matéria. Hoje a criança, e eu sou muito observador, criança com 3 anos, ele já está dominando o celular. Aí eu pergunto, para essa vida dinâmica que nós estamos tendo, para essa loucura que é a vida hoje, porque as mães hoje vão para o mercado de trabalho, as filhas vão, as tias vão, e às vezes a criança, o que ela acaba? Ela acaba se vendo com a única companhia que é o quê? O celular. E aí começa os problemas. Quem está fiscalizando? Ali vai entrar o pedófilo, vai entrar o traficante, vai entrar tudo quanto é tipo de delinquente, vai entrar também no circuito pessoas que não estão bem intencionadas. E o que acontece? Nós temos que tomar muito cuidado, que é aí que mora o problema, né? Que o senhor e que a senhora têm que tomar muito cuidado. Se não fiscalizar, se não cuidar, vamos a um termo pesado, se não policiar isso aí, essa criança ela já vem com uma formação ruim. É importante, a criança tem que ter acesso ao celular? Tem. Porque quem experimenta você pegar o seu celular e deixar na gaveta um dia, se for. Qualquer um. Não tem idade. É de 2, 3 anos até 90 anos. Né? Mandar um abraço também para a dona Ruth, que ela tem uma breve recuperação. Que Deus abençoe também. Mandar um abraço também para Rosália, sua clínica lá de acupuntura, de fisioterapia, estética, a Vital Forma ali, localizada na rua Floriano Peixoto, número 214, Vila Romanópolis. Uma clínica com vários especialistas. E é isso aí. Voltando aí, Pamela. Não podemos parar no seguinte. Criança tem que ser fiscalizada. Dentro de casa, na escola. Quando a gente estava na polícia, tinha uns problemas. O pai e a mãe, às vezes, pegavam uma criança na pré-adolescência usando droga. O senhor e a senhora já teve essa curiosidade de ir lá, entrar no quarto, ver as gavetas, vistoriar as gavetas. Quando deita, pegar, cheirar as mãos das crianças, ver o material. Então, vamos lá. Petri, vamos soltar aquela nossa... Estamos aqui por causa da melhor internet de Ferraz e região. Vamos lá, Petri.
A empresa Mogi Fibra vem trazendo o melhor conforto, seja para sua empresa ou para sua família. Diferente de alguns provedores que nem loja física possuem, a Mogi Fibra desenvolveu uma base de atendimento nas cidades de Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos, as quais vão atender a toda a região do Alto Tietê. Nossa loja está preparada para receber sua visita. Em nosso espaço você receberá uma consultoria exclusiva sobre todos os nossos produtos. Poderá conhecer todos os nossos equipamentos e junto com o nosso time de vendedores irá escolher qual o plano ideal para sua família. É a tecnologia chegando mais perto de você. Sejam bem-vindos. Vamos lá, espero que tenhamos respondido a sua pergunta. Então, volto a insistir na retórica aí. Pai e mãe, filho é responsabilidade. E nem um dia meu filho falou, pai, eu não pedi para nascer, e tem razão. Não pediram para nascer. Quando nasce, o bom pai, a boa mãe, cuida. E cuidar é educar. E educar é falar não, olhar o que está fazendo, celular tem hora, computador tem hora, tudo gira em torno de tecnologia, sim, mas tem que cuidar. Espero que conseguimos aí responder a pergunta. Para o senhor e para a senhora ter uma ideia como é que mexer com droga nesse país horrível que nós estamos vivendo vale a pena? O preço médio do quilo da maconha no atacado, chega a R$ 13.700 o quilo. Em São Paulo e Mato Grosso, R$ 23.800 o quilo da droga. E aí, façam cálculo, né? Quantas toneladas não estão pegando? Imagina 239 mil pés de maconha, quanto é que não vai render e quanto é que não vai trazer de desgraça para a vida da população. Não concordo com muitas coisas que a gente vê por aí, com profissionais, enfim, mas sou obrigado a me render uma coisa. Depois que o presidente dos Estados Unidos deu uma chacoalhada na coisa, mexeu no bambuzal, como que está melhorando a situação? Menos drogas na rua significa mais qualidade de vida, menos homicídio, menos desgraça na vida e na porta do senhor e da senhora, né? A gente começa a ter um mundo melhor, né? Então, voltando também para a justiça, se a gente tivesse uma justiça legal, porque nós temos um Congresso horrível, com algumas exceções, mas até onde eu vejo aí, horrível. Teve uma cena aí me recordo o nome não é muito conhecido, de uma senadora apontando para um senador dentro do Senado, né, onde se criam todas as leis para o senhor e para a senhora ter qualidade de vida, chamando o senador Renan Calheiros, esse eu não esqueço mais, porque até onde eu contei tem uns 40 processos, todos de alguma maneira, ele é um homem muito bom, porque ele é só suspeito, né? Nenhum processo dele prospera. Ele tem mais ou menos uns 40 processos, e na ficha corrida desse senhor, né, que faz as leis para nós aí, representa o Estado, no caso dele, mas as leis que ele aprova lá diz respeito a mim, a sua pessoa e a de nós. O que acontece? Chamou de um dos maiores corruptos da nação. Eu pergunto pro senhor, que vergonha, né? Que vergonha. Que vergonha. Um Senado nojento desse. Presta pra quê? Fizemos umas contas aqui, que é extenso, não dá, teria que ser um programa só dedicado a isso aí. Mas como que um homem desse vai fazer alguma lei que vai beneficiar eu, você, nós? Que lei? Se não tá no jatinho com o Vorcaro, tá fazendo tramóia. E depois vai pra televisão como se fosse uma boa pessoa, não é? Não é. Crime organizado está controlando a maioria dessas cidades do interior, esses rincões mais afastados, principalmente norte e nordeste.
Vai lá dar uma olhada no que está acontecendo no Amazonas, que o crime organizado dominou. Nem os bichos têm mais direito de estarem bem lá. Então, nós temos que começar a fazer o quê? Começarmos a fazer conta. O que nós queremos para a nossa sociedade? Erramos. Mas procura ver o senador, principalmente, que é o único que pode ir lá mexer nesse STF nojento, que presta um desserviço para a sociedade. Se tivesse algum pouco de ética, um pouco de princípios, né? Muitos deles não estariam lá, que prestam um desserviço para a população. Vou falar como vítima dessa justiça podre, mais cara e mais corrupta, né, do planeta. E aí é muito importante. Talvez o senhor e a senhora, mas não tem nada a ver comigo, não. Pode ser que sim, porque nós somos pais, nós somos avós, nós estamos inseridos na sociedade. Nós não vivemos blindado numa cápsula. Nós vivemos em sociedade. Daqui a pouco eu posso chegar na esquina, tem um problema, tomar um tiro, dar um tiro, sofrer algum tipo de violência. Aí nós vamos parar numa delegacia, vamos parar na frente de um juiz, de um promotor, né? Enquanto às vezes seu filho, por causa de um furto, quantos casos hoje com advogado a gente não pega aí? Somos tratados que nem nada. Que teve, não sei se eu vou conseguir olhar aqui, CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, né? Identifica juízes com salários acima de 1 milhão. E os caras estão indo na televisão reclamar nas mídias que o salário é pouco. Que eles precisam dos penduricários. Nem artista, nem jogador de futebol, nem empresário ganha tanto quanto esses caras para serem produtivos. Vai às barras da justiça para ver como que a justiça tá ruim. Você, para chegar lá, você paga tudo. Você paga os maiores impostos. Você paga as maiores taxas nesse país para não ter nada. As pessoas morrendo num posto de saúde, porque não tem um médico. E às vezes quando tem, não tem fiscalização, vai lá, atende 20 pacientes em meia hora, daqui a pouco não está lá. Não tem fiscalização, isso aqui é um bumbalelê. É terra de ninguém. Pessoas morrendo dentro de pós-saúde. Enquanto isso, juiz com salário acima de 1 milhão. E aí você... Mato Grosso, 6 embargadores suspeitos de estar extorquindo fazendeiro. Para quem conhece aquela região, conheço lá passei várias vezes, cruzei, são regiões de fazenda, agropecuária, né? Muito gado, né? Do Paraná, lá para baixo. 6 desembargadores do Mato Grosso suspeito, porque criaram um novo crime no Código Penal. Sou suspeito, eu posso roubar, eu posso estuprar, igual o desembargador aí que foi condenado a 47 anos aí. Um canalha desse é marginal como qualquer outro. E detalhe, é um marginal especializado, porque ele era juiz, ele julgava aqueles que cometiam crime. E a sociedade fica de braço cruzado. Vamos torcer pro Brasil? Vamos torcer. Mas também vamos fiscalizar esses canalhas aí que são tão marginais quanto qualquer outro. E aí faz tudo isso aí, fazem as coisas mais bárbaras de uma sociedade e são penalizados, pasme o senhor aí, com uma aposentadoria compulsória. Vale a pena ser bandido de toga num país horrível desse. Todo funcionário público ele tem que estar sujeito a leis e não tem que ser perpétua, vitalício. Vitalício aqui é só Deus. O homem tem que passar se não está bem,
se não tá legal, rua. Tem que ter o princípio da defesa, ampla defesa, contraditório, a cadeia de defesa. Lógico que tem que ter. Agora, o que não dá é chegar lá, ver um ministro, caso o seu Alexandre de Moraes, barganhando com vagabundo e nada acontece. Porque tem um Senado podre, com raras exceções. Por isso que o senhor e a senhora comece a pensar, um país que não tem justiça, está lá na Bíblia. É uma nação podre, é uma nação tirana, é uma nação que ninguém confia em ninguém. A gente fica triste porque seria tão bom chegar aqui e falar, nossa, que legal, né? Nossa sociedade está melhorando. Lajeado, 800 quilos de cocaína. Vamos ler. Não, desculpa, maconha. Vamos lá. CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão que deveria fiscalizar juiz. Julga primeiro pedido de demissão de juiz. Ex-ministro de Lula, Gedel, deixou 16 presos fugirem por 2 milhões a ponta delação. 16 presos que estuprou, que matou, que roubou, que cometeu as maiores atrocidades. Aqui, não sou eu que estou falando. Que país é esse? Quando que vai dar certo um país desse? Fala para mim o senhor e a senhora. Mas não para aí não. Polícia Rodoviária Federal apreende 10 milhões em ouro extraído ilegalmente. Região lá de cima, né? Manaus, Pará. Como que vai dar certo um país desse? Aí você vê um ministro do Exército falando que as forças de segurança vão bem. Vai lá fazer um... Nós estamos do lado da maior capital aqui da América Latina, quiçá do mundo, das maiores metrópoles de São Paulo. Vai lá fazer um BO agora em Ferraz, com certeza o senhor vai pegar a porta da delegacia, com todo o respeito que os servidores não têm culpa não. Tá fechado. Aí você é obrigado a ver um ministro do Exército que, para mim, opinião minha, trata-se de um general horrível, covarde, né? Porque não dá para deixar generais lá de 4 estrelas submetido ao golpe, que nunca foi golpe. Golpe é eu ser ministro e ter uma esposa barganhando 80 milhões com um dos maiores canalhas marginais que tem na face da terra. Um dos maiores criminosos, talvez eu esteja equivocado, do planeta, né? Porque acho que no mundo não tá tendo escândalos. Agora, a igreja do Edir Macedo também, não tenho nada contra bandeira de igreja, placa de igreja, né? Mas é muito duro ver um banco de um pastor, um homem que deveria ser de Deus, né? De Deus não tem nada. Estou vendo aos olhos nu de um ser humano crítico. O banco dele lá, como é que é o nome? Digimais. Um golpe de quase 700 milhões. Sabe quem vai pagar essa conta? Nós. Quando você for comprar um carro, tome-lhe imposto. E os bancos, Banco Central, tem a seguradora. Ela vai lá, monta um banco, ele paga um seguro. Não sou economista, longe de ser, mas alguém paga essa conta. Sabe quem paga? Você. Eu. Então está na hora de nós começarmos a refletir. Que país é esse? E agora tem a oportunidade. Terminando os jogos aí da seleção, nós podemos começar a ver perfil de deputado, perfil de senador, para a gente começar a ter uma sociedade melhor. Pelo menos para quando você for parar uma viatura, ser atendido.
para quando você estiver lá com problema, ligar o 90 ou bater na porta de uma delegacia para registrar um BO, ser atendido com dignidade, né? Quando for num fórum, não ter que pagar diligência para isso, para aquilo outro, para que mais não sei o quê. Você já paga os impostos mais altos do mundo. Para chegar aqui, venda de sentença. Casal de fazendeiros denunciam no CNJ 6 embargadores por venda de sentença em disputa de 350 milhões. Vergonhoso. Como que nós vamos falar aqui em pena de morte com um país que os caras lá que estão de toga são mais marginais do que o marginal? Eu fico meio irritado, senhor Natel, se derrubo mesmo. E aí o que Desculpas. O que acontece? Nós vamos parar aonde? Aí vai numa audiência, não chega a resultado nenhum. Ficamos aí com Brunetti, vai lembrar bem disso aí, Fabinho, tantos outros vereadores, 25 anos respondendo um processo teratológico. Feia palavra, né? Quer dizer, monstruoso, né? E aí eu pergunto pro senhor e pra senhora, não é para se irritar? Aí é que 6 embargadores lá, numa pequena ação de 350 milhões, fazem as contas por aí, né? Vendendo sentença. Outro juiz, né? Lá onde o vento faz curva, envolvido na sentença de uma fazenda de 15 milhões. Essa é a nossa justiça podre, né? Aí, por outro lado, aí a gente pega uma cidade, Lauro de Freitas, Bahia, né, seu Matheus? Comando Vermelho, lá num baile de jovens, né? Dá para ver aqui, pelo que nós estamos assistindo, jovens. Tudo com fuzil, tudo com pistola, uma grande parte. Aí, pergunta para esse comandante, segundo os chineses, o exército mais frouxo e falso do planeta, que tá bom. Aí eu vou falar a palavra do especialista lá. Um dos juízes condenou Fernandinho Beiramar. É para ser considerado Comando Vermelho, PCC, facções, grupo terrorista, grupos terroristas. E quem não entender dessa forma, né? Vou soltar uma frase aí de um velho vereador: quando a tartaruga está na árvore, ou é enchente ou é mão de alguém, né? Então, quais são os interesses? Tá vendo que é um narco-estado isso aqui. Isso aqui já virou uma patifaria de norte a sul, leste a oeste, né? Não tem comando. Cada um dita as suas regras. É um Senado que num Congresso, melhor dizendo, podemos só falar que é o Senado. E aí, qual é o resultado? O resultado está nas ruas. Seu Natel, solta a voz aí para eu tomar uma água. Bom, Roberto, coisa, né? Algo que eu acho muito importante aqui, tem muita gente aqui falando que deveria ter muita gente com a coragem que você tem de falar a verdade, entendeu? A doutora Rosália aqui também mandando um abraço aqui para todo mundo, né? Para ela. Para dona Ruth. Opa! A Sema aqui também sempre presente. Inclusive, falando aqui só por Deus, né? O Evaldo Souza, seu primo, né? Que no caso também fica revoltado com tudo isso aí. E assim, Roberto, há muita gente aqui presente aqui e a gente agradece pelo fato também das pessoas te destacar devido você ter essa coragem de falar a verdade que poucos falam, né? Estamos aqui exercendo cidadania. Tudo que está sendo falado aqui é minuciosamente rastreado. Nós não vamos chegar aqui, como outra hora, pode até ter uma matéria por algum descuido, mas a gente tenta ser muito eficaz, porque não se mexe com a honra, a dignidade de ninguém. Quando eu chego e falo aqui que o crime de toga nesse país compensa, está aqui. Quando eu venho e falo que esse STF presta um desserviço para a sociedade, eu sou advogado. Eu vivo
Essa semana estivemos envolvidos duramente com a justiça. Não estamos falando besteira, eu não sou curioso. Eu não posso vir aqui e entrar profundamente em discussão de saúde, porque eu sou leigo. O conhecimento que nós temos, buscamos para aquele determinado assunto. Quando a gente discute educação, que está cheio de entendidos e pessoas que estudaram para isso, com todo respeito, eu não posso me aprofundar, porque eu não sou técnico. Mas segurança, injustiça eu posso falar, porque, por exemplo, eu vou dar uma palhinha. Semana passada, se eu não me engano, presídio de Potim, estive lá. Teve uma rebelião, e essa rebelião mataram 2 presos. Né? E por que essa sociedade ela é hipócrita e nojenta? Porque preso tem que ser tratado. Quando está na rua, roubou, reagiu, tem que dar resultado. Prendeu, o Estado tem que dar dignidade. Dar dignidade é o quê? Trabalho. Sabe por que se prende as pessoas? Para ressocializar. Não é para punir. Ressocializar. Vou te sacar da sociedade, vou te jogar confinado numa cela para te ressocializar. Preso não tem que, desculpa, transar. Preso não tem que ficar lá com celular. A vergonha que é o sistema penitenciário nosso, todos, sem exceção. Cadeia de segurança máxima, onde estava, acho que Henrique Vorcaro, ou não sei quem aí, dessa desgraça dessa família. O cara tava com celular lá, mas não é de segurança máxima. O senhor sabe como é que se faz para entrar numa penitenciária, num CDP? Essa semana eu fui em 4, dos mais variados. O senhor passa por uma revista, o senhor tem que deixar tudo lá na entrada, depois o senhor passa por um aparelho de raio-x, ou seja, só está entrando porque tem funcionários permitindo, porque tem corrupção, porque tem venda de aparelhos lá dentro, como tem de droga, como agora o Vorcaro queria televisão, sabiamente o ministro Mendonça não o deixou. Está preso. Você tem que responder pelos seus crimes. E aí a gente começa a perguntar, que sociedade é essa? Aí estive lá no CDP de Guarulhos. Os presos comendo comida estragada, bolorada. Aí eu pergunto pro senhor, mas não é para ressocializar? Preso tem que sofrer? Tem. Estar preso já é um castigo. Já é um castigo. Agora vamos fazer conta. Alguém está ganhando muito dinheiro para mandar aquela comida podre lá. Alguém está ganhando dinheiro. Porque não tem seriedade. Não se tem seriedade. Alguém está ganhando para mandar aquela comida podre. Vamos pensar em não pagar o delinquente. Vamos começar a cortar salário. Vamos pensar em preso não votar. Qualquer país sério, isso não existe. Vamos começar a pensar em tentar se ressocializar. Se de 1000 você aproveitar um que saiu de lá e virou gente, ganhou o planeta. Agora, dá comida decente. Porque pode ser o meu, o seu vizinho, qualquer pessoa da nossa família. Estava com preso, acusado aí injustamente, tiramos ele sexta-feira passada, de um crime violento. O Estado, ele é competente. O Estado, ele tem que, pega um investigador, pega um delegado, não se pode agir por emoção, não se pode agir por meu coração, não. Tem que agir com a razão. O Estado te dá o direito de investigar. O Estado te dá aparato, bom ou ruim, que eu acho que é ruim, mas dá. Faz uma investigação boa antes de meter um pai de família preso, porque você vai desgastar a vida desse cara.
E as provas? Eu tenho uma filmagem de que o fulano estava bulinando a ciclana. Tá bom. Eu, Estado, eu, investigador, eu, polícia, eu, segurança, eu, justo, uma sociedade justa. O senhor está fazendo isso aqui? Vem cá, vamos ouvir, vamos buscar as provas. O senhor, igual o caso aqui de um pastor que estava violentando a sogra de 91. O que é? Está preso. Mas teve uma filmagem. Teve prova palpável. Eu não estou só ouvindo uma pessoa. Vai lá na Bíblia, fala que tem que ter 2 testemunhas. Quem vai cometer um estupro na frente de 2 testemunhas? Eu, Estado. Ah, tá tendo rumor disso aí. Não é preparar um flagrante. É ir lá e conferir. O flagrante já está lá. Aí prende o cidadão. Prende mal, tem que soltar. E aí, o que você criou na vida dessa pessoa? Então, menoridade. Não se trata de 15, 16, 17, 20, 30, 2 anos, 3 anos, 10 anos, né? A Coreia do Norte lá pegou um moleque de 2 anos, apareceu cabelo, condenado à prisão perpétua. O problema é só uma coisa. Como que nós vamos falar em prisão perpétua, que eu acho que é um começo, falarmos em castração química, que também é um começo, com estrutura. Começarmos. O cara violentou uma criança. Vamos melhorar essa justiça? Vamos caçar ministro que presta desserviço, que tem o seu próprio código penal debaixo do braço? Vamos começar a ter uma justiça plena, uma justiça imparcial, não seletiva. Para falarmos na pena de morte. Agora, eu aqui. A sociedade tem que se mobilizar. Estuprou uma criança, cometeu um estupro contra nenê. Que cadeia vai dar lugar, que cadeia vai melhorar um ser humano desse para inseri-lo novamente na sociedade? E agora também, né, tem aqui o material, mas a gente acaba tendo muita matéria e o tempo já está estourando, né? As pessoas estão cada vez pior, o feminicídio pôs o crime lá nas alturas de 20 a 40 anos, né? Crime hediondo. Melhorou? Muito pelo contrário. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que começar a dar castigo à altura do que está acontecendo. Código de Hammurabi, se eu não me engano, me corrija aí se tiver cabeça já cansada. A lei de Talião, né? Dente por dente, olho por olho. Lá atrás, esse rei cometeu um crime, ainda mais quem estava numa casta social melhor. Cara, ele era um advogado, ele era um juiz. Ele era uma pessoa que, por força de profissão, ele tinha que ter um estudo, ele tinha que ter... O crime dele era penado diferente daquele que estava lá no final da linha, né? Plebeu. E o que acontece? Matou! Vai ser julgado nas mesmas condições do que você cometeu. Vai melhorar? Não. Hoje não dá para falar em pena de morte, porque essa justiça é muito sem vergonha, muito ordinária. Corrupta, ineficaz, morosa. Mas vamos começar. Não adianta acabar com a menoridade. É um começo. Mas não adianta mexer na minoridade se um promotor ele não está lá para ver a legalidade. Ele está lá para um estado punitivo. A gente tem que só tomar cuidado com isso aí. Não é só punir. Tem que ver se quem vai punir tem moral para fazer isso aí. Então, a reflexão que está aqui, a gente vamos diminuir. Tá bom. Em que condições?
nós temos cela. Se você condenar um cara de 16 anos aí, ele poderá ficar com os maiores? Ele poderá ficar com os menores? Então, tem que mexer muito, não dá para sair de maneira atabalhoada. A Maria da Penha. E para as mulheres também, que tem aqui um vídeo aqui que eu separei, mas o horário já está arrastando. Vamos já pensar em encerrar, né, seu Matheus? O que acontece? Agora, as mulheres que fizerem falsa denunciação de violência doméstica, de agressão, não sei o quê, que tá cheio, né? Até separei, mas não vou achar uma mulher que tá lá se batendo toda para incriminar o parceiro, namorado, marido, enfim. Vai ter uma pena de 8 anos, né? Então, aquelas que também usam, porque é uma sociedade extremamente hipócrita, né? A gente tem um Senado de brincadeira, tem um Congresso falho, uma justiça que de cega não tem nada, quando interessa ela abre um olho e vê o que interessa. E aí eu pergunto para os senhores, quem paga a conta somos nós aqui embaixo. Pet, solta mais uma vez aí a nossa internet para a gente já começar a arrumar as malas aqui. A empresa Mogi Fibra vem trazendo o melhor conforto, seja para sua empresa ou para sua família. Diferente de alguns provedores que nem loja física possuem, a Mogi Fibra desenvolveu uma base de atendimento nas cidades de Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos, as quais vão atender a toda a região do Alto Tietê. Nossa loja está preparada para receber sua visita. Em nosso espaço você receberá uma consultoria exclusiva sobre todos os nossos produtos. Poderá conhecer todos os nossos equipamentos e junto com o nosso time de vendedores irá escolher qual o plano ideal para sua família. É a tecnologia chegando mais perto de você. Sejam bem-vindos. Vamos lá, seu Natel, já estamos chegando no final aí, o pessoal já tá querendo lá tomar aquele banho, tomar a sua cervejinha, que hoje é sexta-feira, né, seu Natel? Assistir o jogo, tem jogos aí, enfim, descansar um pouquinho, solta a voz, manda os boa noite, seu Natel. Bom, Roberto, aqui em primeiro lugar agradecer essas pessoas que estão aqui fiéis ao teu programa, né? E sempre agradecendo e também te elogiando por estar sempre falando a verdade e se garantindo naquilo que se fala, né? Temos aqui a Rejane Maria também, que está bastante gostando do teu bate-papo aí, né? A Meire Aparecida também aqui está fazendo uns elogios aqui para você, né? E a gente só agradecer esse pessoal aí, viu? Vamos lá, pessoal. Que nem diz o Idi Amin Dada. Aqui nós temos liberdade de expressão conforme o artigo 5º da nossa Magna Carta, da nossa lei maior, que é a Constituição. Agora não sabemos, que nem diz o Idi Amin Dada, se depois da expressão teremos liberdade, mas a Constituição nos ampara, né? E quem sabe a gente esteja errado e a gente possa sempre estar levando esses assuntos polêmicos, delicados. Quero aqui mandar um abraço pro Dr. Carim, doutora Débora, doutor Reginaldo, doutor Ricardo, nosso mestre. A gente está sempre aprendendo, discutindo bastante assunto com eles aí, é muito legal. Esse mundo jurídico, ele, que nem diz o pessoal, ele não gira, capota, né? Então é muito interessante. As leis, elas são assim, numa rapidez violenta, e a gente tem que estar sempre discutindo. Mandar um abraço também pro Tonho, pro Fabinho, pro vereador Diego, pro Daniel lá do Sucatão, na pessoa dele, cumprimentar o primo, cumprimentar o Bafo, o Lucas, todos os nossos amigos lá. Mandar um abraço também especial pro secretário Nicolas, que tem sido um parceiraço aí, nos ajudando muito com as demandas, e dizer que é o seguinte, a gente só é grande quando tem pessoas boas do lado. Agradecer a todos vocês pela companhia, pela audiência, por estarem interagindo conosco, dizer que é sempre um prazer estar com vocês. Vamos encerrando por aqui, que tem uma sexta-feira aí, uma noite agradável, precedendo um final de semana maravilhoso com as bênçãos de Deus. Até lá, o próximo programa, Deus os abençoe.